Olá pessoal, tudo bem? Nos próximos capítulos da novela A Vida da Gente, após conhecer a fundo seu pai biológico, a Alice finalmente entenderá que o homem possui um bom coração e ela começará a nutrir cada vez mais sentimentos pelo Renato, a ponto de, sem querer, acabar ficando grávida dele. No entanto, o Cícero descobrirá tudo e dará um jeito de acabar com a raça do maluco, deixando todos aflitos. Nesse vídeo você entenderá tudo. Mas antes de eu continuar contando, pessoal, eu peço por gentileza que, se possível, se você gostaria de receber todos os acontecimentos e resumos da novela A Vida da Gente, clica no botãozinho de gostei aqui embaixo no like e também inscreva-se, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. É importante que você aperte no botãozinho de gostei para que o YouTube entenda que você quer ver os resumos, tá bom? A propósito, você acha que a Alice deveria continuar morando com seus pais adotivos, o Cícero e a Susana, ou deveria voltar a morar com seu pai biológico, que é o Renato? A mocinha deveria abandonar os pais de criação para conhecer sua história ao lado do Renato? Me conta aqui embaixo a sua opinião que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar para o vídeo. É importante lembrar que antes da mocinha descobrir que está grávida, o Cícero começará a desconfiar da aproximação exagerada entre pai e filha, já que os dois mal se conhecem. Ele comentará que tem sentido falta da Alice, que não para mais em casa. A filha explicará que está dando uma força para o Renato, que não consegue arrumar um emprego. O Cícero pedirá para a filha não se envolver tanto com os problemas do pai. A Alice vai reclamar que a preocupação do Cícero e da Susana é exagerada e comentará que ninguém quer dar uma oportunidade de emprego para o Renato. A jovem aproveitará para pedir para o Cícero que dê uma oportunidade ao Renato na concessionária. A Alice ainda afirmará que o que ele conseguir para o Renato será lucro, porque significa passar de desempregado para empregado, de modo que o Renato possa voltar a ter sua dignidade de volta. Assim, a Alice vai propor que o pai ofereça uma vaga, pelo menos no atendimento, de maneira que ele possa continuar trabalhando mesmo sem ter muita experiência no ramo. Logo, disposta a ajudar o pai biológico, a Alice pedirá novamente, insistindo para que o Cícero der uma oportunidade para o Renato. Meio relutante, ele acabará aceitando o pedido da filha e contratará o Renato. Constrangido, o Renato dirá para o seu novo patrão que sabe que foi contratado apenas por causa de sua filha, pois não tem experiência no ramo. O Cícero afirmará que ele pode ficar tranquilo e, para preservar as relações, é importante que ele se coloque como um funcionário normal no ambiente de trabalho, para não criar qualquer tipo de conflito, atrito ou desconfiança entre os demais funcionários da empresa. O empresário explicará que o Renato passará por um período inicial de avaliação, assim como qualquer outro funcionário novo. O Renato se sentirá aliviado com as explicações do pai adotivo da Alice e dirá que é exatamente assim que gostaria de ser tratado, porque lá dentro daquela empresa ele é apenas um funcionário, nada além disso, e que, na verdade, se sente muito aliviado que eles possam ter uma relação tão honesta e transparente. O Renato vai dizer que acha que os dois devem isso para Alice. No entanto, apesar de ter se compadecido com o homem, o Cícero ainda assim continuará muito desconfiado das reais intenções do verdadeiro pai da jovem. Isso porque ele perceberá que rola um sentimento que vai além de pai para filha. E o Cícero de fato estará muito certo. Não vai demorar muito para que o Renato consiga manipular a cabeça da Alice,
de modo que a mocinha se torne mais próxima dele. Em um certo dia, ele a convidará para dormir em sua casa, alegando que não está muito bem de saúde e que, por ser um homem sozinho, não teria com quem conversar. Muito preocupada e contrariando as recomendações de seus pais de criação, a teimosa acabará indo ao encontro do Renato. Depois de trocarem muitas conversas e bons vinhos, a jovem acabará caindo nos braços do antigo namorado da Vitória e os dois acabarão tendo uma noite amorosa. Como esperado, a relação não terá qualquer tipo de prevenção e a amiga da Manuela acabará gerando um bebê dessa noite atípica. No outro dia, ao constatar e cair na realidade a respeito de tudo o que aconteceu, a jovem ficará revoltada, pois jamais imaginou que passaria por isso, ainda mais vindo do Renato, que se mostrou um homem do bem até então. Saindo de casa, a Alice escutará chamarem por seu nome. Quando ela virar, verá o Renato e continuará andando. Entretanto, para surpresa da Alice, o Renato vai atrás da filha e insistirá para que os dois tentem conversar. O Renato vai explicar que aquela situação não é justa e que a Alice, pelo menos, deve dar uma chance para ele se explicar. E que depois, se a filha não quiser mais falar com ele, estará tudo bem, porque ele vai respeitar a decisão da Alice, mas voltará a implorar para que ela pelo menos ouça o que ele tem a dizer. Ele acabará conseguindo convencer a Alice e eles vão sentar juntos para tomar um café. O fotógrafo vai explicar que, como foi aconselhado no centro de recuperação, não teve envolvimento amoroso com ninguém nos primeiros anos de tratamento e só depois que aprendeu a tomar conta de si é que tentou criar laços com outra pessoa. Ele vai revelar para Alice que está sozinho há muitos anos, motivo pelo qual ele não queria ter uma certa responsabilidade inicialmente, e depois que se aproximou da Alice. Ele dirá que não sabia que suas defesas estavam tão baixas, ou que ele estava frágil a ponto de não poder ver de perto uma mulher. Mesmo com as explicações do Renato, afirmando que absolutamente nada aconteceu entre eles, a Alice vai discordar na mesma hora. Ela afirmará que em sua cabeça aconteceu algo muito grande entre os dois. Em tom de reprovação, a Alice vai perguntar para o Renato se por acaso chegar naquele ponto para ele não é nada. A Alice vai argumentar que, sinceramente, acha que o alarme dele soou um pouco tarde, porque, para o cuidado que a relação como a deles merecia, o pai biológico foi extremamente descuidado. Antes de partir, a psicóloga pedirá um tempo para digerir a situação e confessará que se sente traída. E os problemas não vão parar por aí. Isso porque a inexperiência do Renato começará a dar problemas para o Cícero. Sem ter muita habilidade para lidar com o público, além de ficar nervoso na hora do atendimento, o pai biológico da Alice se atrapalhará com tantas informações no novo trabalho. Um cliente ficará revoltado na hora de buscar o carro, pois descobrirá que o valor estava errado e aumentou o custo. O Renato fará de tudo para tentar explicar que ele esqueceu de calcular o pacote de acessórios e, por isso, o preço acabou sendo um pouco maior do que ele havia repassado. O cliente não vai se conformar de maneira alguma e deixará claro que não vai pagar uma taxa maior do que foi acordada na véspera. Percebendo a confusão, o Cícero será obrigado a se meter e arcar com o prejuízo para não queimar a reputação de sua loja. Mas os problemas dele só estarão começando. Ao
Ao chegar em casa, a Alice puxará assunto e perguntará como está no trabalho. O Renato perceberá que o objetivo dela é saber se o Renato não quer levar os problemas profissionais para casa. Assim, a Alice fará questão de se aproximar do pai e questionar se ele por acaso não está satisfeito com o Renato, exigindo saber o que exatamente aconteceu. Ela afirmará que o acordo era que o Renato fosse tratado como um funcionário normal, e se ele não está fazendo um bom trabalho, o pai poderá dizer diretamente para ela como tem o direito de cobrar isso dele. O Cícero vai contar o que aconteceu e a Alice questionará se o erro não pode ter sido cometido por causa de uma falha no treinamento. O empresário perderá a paciência e abandonará o jantar, pois perceberá as tentativas da Alice de livrar a cara do pai biológico, mesmo ao pedi-lo para ser sincero. O Cícero vai jogar na cara da filha que o problema é que ele nunca vai poder tratar o Renato como um funcionário normal. Ele dirá ainda que já tinha dito isso tanto para Alice quanto para Susana e também para o Renato, porque nenhum outro funcionário no mundo teria a defesa da própria filha a seu favor. E o Cícero também vai desabafar que bastou ele apontar um erro do Renato para que a Alice saísse em defesa dele e ficasse como errado por consequência, deixando a Alice e a Susana sozinhas na mesa. E agora, será que o Renato vai ser demitido? Será que os problemas do trabalho podem prejudicar a Alice e o Cícero em sua relação entre pai e filha? Não demorará muito para que o homem caia em si e perceba que cometeu muitos erros, mesmo tendo várias oportunidades de mudança. Logo, ele decidirá se demitir e se afastar de sua nova família. Assim, desde que soube que o Renato se demitiu da concessionária do Cícero, a Alice não conseguirá mais entrar em contato com seu pai biológico. Depois de várias ligações, ela resolverá ir pessoalmente até o apartamento do pai. Chegando lá, ela ouvirá do porteiro que o Renato se mudou sem dizer a absolutamente ninguém para onde ia. A Alice ficará sabendo ainda que antes de se mudar, seu pai vendeu tudo o que tinha dentro de casa. A Alice ficará extremamente impactada com a notícia, temendo que o pior tenha acontecido. Será que, desiludido, o Renato voltou para o vício do alcoolismo? Pois é, as coisas não estão nada fáceis para ele. Mas não será somente o Renato e a Alice que terão essas desavenças, não. Isso porque a Vitória e o Marcos começarão a soltar faíscas mais uma vez, mesmo após o divórcio. Durante o treino com o Miguel, a Vitória receberá a visita do Marcos, que vai cobrar ajuda para o sustento da Sofia. Irônica, ela começará dizendo que não vê vantagem alguma em estar divorciada dele, se continua a ter que encontrá-lo sempre. Ele não dará bola e começará a falar que tem bancado integralmente as contas da filha, sem ter nenhum tipo de ajuda da ex-mulher. O Marcos, então, pedirá para que a Vitória divida os gastos com ele. Sem titubear, ela vai debochar na cara do ex-marido sem dó nem piedade. A Vitória vai dizer que já está dividindo, porque pagou absolutamente tudo, sem contar com 1 centavo da parte do Marcos durante os primeiros 15 anos da vida da Sofia. Assim, a Vitória vai argumentar que pelos próximos 15 anos será diretamente com o Marcos e que ele vai ter que se virar, afirmando ainda que não existe divisão mais justa do que aquela. O Marcos não aceitará a provocação e rebaterá imediatamente. Ele dirá que, embora a Vitória tenha custeado os gastos da filha ao longo dos anos,
foi ele quem deu carinho e atenção além de tempo. Como exemplo, o Marcos vai usar o curso de inglês, que é caro e ele não tem condições de bancar no momento. A discussão continuará entre eles, com a Vitória bastante arredia com o ex. O Marcos ressaltará que o fato da Bárbara e da Sofia viverem em padrões diferentes também é ruim para o crescimento delas. Sem pena, ela dirá que a Sofia escolheu esse caminho. Nessa hora, o Mariano interromperá os dois. A Vitória não vai hesitar e dirá que a conversa com o Marcos já acabou. Mas e aí, pessoal? O que você achou dessas cenas da novela A Vida da Gente? Tá gostando da novela? Aliás, você acha que o Renato pisou na bola ao investir na Alice e ir além da sua relação de pai e filha? Me conta aqui embaixo nos comentários que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí, na sua tela. Estou te esperando!